Então vamos lá? Bom, 14 anos que eu estou no mercado financeiro. Hoje, a minha empresa controla bilhões de reais dos nossos investidores, mais de 50 mil investidores a gente tem aqui dentro, e eu estou vendo um movimento diferente na Bolsa de Valores, muito interessante. Se você pegar nossos últimos 30 dias, a Bolsa saiu de um topo que ela bateu ali em abril, em algum momento, e agora a gente já baixou 12% em relação a esse topo, 9,17% no dia atual que eu estou falando para vocês em maio, e algumas pessoas estavam me falando, Raul, isso aqui é porque o país acabou, é o crescimento econômico que não está alcançando, são as eleições, e eu acho que a maior parte dessas pessoas estão erradas. Eu quero conversar sobre esse tema aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente precisa compreender é como que o mercado financeiro era lá atrás e como que o mercado financeiro é hoje em dia. Isso no mundo inteiro, tá? O Brasil é ainda um pouco atrasado em relação a isso, mas olha o mercado de hoje comparado com antigamente. Então, antigamente, a gente tinha figuras de grandes gestores americanos, esses que fizeram nome, Ray Dalio, Howard Marks, esses caras todos, eles tinham fundos de gestão ativa, todos eles, e boa parte dos investidores americanos colocava, então, o dinheiro na mão desses gestores. O Brasil ainda está mais ou menos nesse estágio. Isso foi assim durante muito tempo, até que um cara chamado John Bogle, ele entrou no mercado e deu uma mudada no jogo. Ele simplesmente criou um índice um pouco mais simples. Ele colocou assim, olha, em vez de você ficar tentando acertar qual empresa vai crescer, quais empresas vão se destacar e etc., a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar um investimento nas 100 maiores empresas dos Estados Unidos, ou nas 500 maiores. Essa metodologia, a S&P 500, ou S&P 500, ou S&P 100 ali, são metodologias assim, as 30 maiores do Dow Jones, e assim você teve uma mudança de paradigma. Em vez de cobrar as taxas de administração mais pesadas, ali que aqueles fundos de investimento cobravam, ele mudou para uma taxa bem pequena mesmo. Começou maior e foi diminuindo, Quanto mais esse mercado ganhou eficiência, os ETFs, como a gente chama, Exchange Traded Funds, negociados em bolsa e não mais negociados ali em fundos com gestores ativos e tal, essa estratégia foi ganhando capilaridade. E por que essa estratégia ganhou capilaridade? Porque ela se tornou a estratégia vigente no mercado americano e está se tornando no Brasil também, agora. O Brasil é sempre atrasado em relação aos Estados Unidos. O que eles mostraram não é que os grandes gestores, eles perdiam para essa estratégia. Não. Os melhores gestores do mundo, eles continuam batendo essa estratégia. É fato, tá? O Warren Buffett, etc. Todos esses caras conseguiram bater essa estratégia. Mas essa estratégia ganhava de 95% dos gestores ali. Então, isso transformou, esse conhecimento em algo um pouco desnecessário. Você não precisa correr esse risco. Eu prefiro investir aqui comprando uma cota de algo que tem 100 maiores posições. As 100 maiores empresas americanas sempre vão ir bem. É uma coisa até óbvia de você pensar. As empresas mais antigas ali, que estão no mercado há mais tempo, elas vão crescer necessariamente mais. Só que, ao longo do tempo, quando todo o dinheiro foi migrando para essas estratégias, então, mais recente, na última década, e nas duas últimas décadas, a gente tem agora os ETFs concentrando até 60%, 70% de todo o patrimônio dos americanos ali. Ou seja, boa parte dos investimentos, eles não estão sendo pensados em si. Eles simplesmente estão seguindo aquela teoria de que quanto mais o investimento se valoriza, mais ele se valorizará. Porque existe ali diversas estratégias, que vão definir o cap rate, o máximo que você pode investir na empresa, mas a gente tem uma concentração, então, em algumas empresas. Quando isso aconteceu, a gente tem hoje 10% das empresas americanas concentrando 70% do valor de mercado. Não é que ninguém está pensando naquilo. Simplesmente está adensando. Existem outros diversos ETFs que fazem a mesma coisa ao redor do mundo. E o que aconteceu? O Brasil, ele, nos anos de 2012, nosso PIB, ele caiu muito. O Brasil, ele está num dos piores momentos quando você vai olhar na curva. O Brasil chegou a ter um crescimento econômico expressivo de 70 até os anos de 2012 ali, e depois disso a gente entrou numa queda. Inclusive, se você comparar o Ibovespa com o S&P 500 ali,
o Ibovespa bateu o S&P 500 quando você pega a janela certa, uma janela mais longa, né? Na janela mais curta a gente só perdeu nos últimos 20 anos, mas na janela mais longa, com exceção ao ano passado, mas na janela mais longa a gente acabou ganhando. Então, o Brasil ele ficou de fora da festa, porque como tudo foi mudando para ETF e a gente não bate alguns critérios necessários, né? Primeiro, critério de risco, o Brasil é comparado a um risco, sei lá, não de Estados Unidos e Canadá, como você pode querer comparar a gente entre as maiores economias, mas a gente tem uma governança meio que Nigéria, assim. Então, o Brasil está num ranking de país, quando você compara, né? Vou mostrar aqui para vocês. Quando você pega a classificação de risco de crédito aqui, você deve pensar que o Brasil estaria nessas primeiras posições aqui, ó, tipo Austrália, Singapura, né? Quando a gente vai falar de mercado financeiro, a gente sempre pensa nesses países, mas o Brasil ele tá ali numa listinha um pouco mais complicada. A gente tá tipo assim, Guatemala, Vietnã, Macedônia, Costa Rica, Uzbequistão, são os países que são mais parecidos com a gente, né? Marrocos e tal, no sentido de governança, não do tamanho da economia, mas no sentido de governança, risco, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida que não é considerada gigante para os países desenvolvidos, mas a capacidade de pagamento, ou o risco país, a mudança de moeda 10 vezes, do ex-presidente todos acabaram presos, tem uma série de critérios que vai levar em consideração, que vai dizer que o Brasil tem ou não um grau de investimento. Então o Brasil, ele é um país ali considerado um pouco mais arriscado, na verdade é mais arriscado até que o Vietnã, para vocês terem uma ideia. Esse é o ponto que a gente está ali. Quando você olha para isso, isso não entra na maior parte dos ETFs para se fazer investimento. E os ETFs, apesar deles seguirem essa estratégia passiva, concorda que 40% dos gestores ainda estão operando, né? E eles vão colocar ali dinheiro onde eles acreditam que depois vai acabar puxando os ETFs. Então, o fato dos gestores colocarem o dinheiro faz mais dinheiro entrar depois de forma passiva. Esse modelo, tem gente que fala que ele é arriscado, tem gente que fala que é assim mesmo, tem gente que fala que isso não tem problema nenhum, tem gente que fala que enquanto existir pelo menos 10% tá tudo bem. Tem diversas teorias. Já falei sobre isso aqui, eu não quero criar confusão nenhuma, porque é verdade, a estratégia é vencedora, né? Os ETFs são vencedores, eu mesmo criei vários ETFs porque eu considero a estratégia muito inteligente. Mas aí o que acontece? Nesse cenário, então, o Brasil ficou de fora porque não está recebendo esses investimentos, não tem grau de investimento, por não receber, continua não recebendo. Essa situação ela começou a mudar no final do ano passado e no começo desse ano, porque as big techs americanas, elas estão concentrando, né, esse dinheiro que eu falei para vocês, 70% de todo o dinheiro da economia americana, de modo que algumas pessoas começaram a ficar com muito medo. Então as pessoas olharam para aquilo e pensaram, caramba, cara, se eu olhar para a Tesla, então, eu tô dizendo que o valor somado de todas as principais montadoras do mundo não é equivalente ao valor da Tesla. Então, se eu somar Ferrari, Ford, Chevrolet, né, que é a General Motors, a Stellantis, coloca aí todas as marcas que a Stellantis é dona, eu somo, então, todas essas empresas, a venda de carro de todas essas empresas, e não é suficiente para bater a Tesla, que é uma vendedora de carros elétricos, e pode somar a BYD no pacote. E aí você olha para isso, então, e você fica, acho que a Tesla pode estar cara. A mesma coisa é, olha, o que o Google e a Meta, eles produzem para a sociedade, né? Se você analisar, você vai perceber que a única produção deles de verdade é anúncio. Ok, a indústria de anúncio, ela sempre foi uma coisa muito grande, mas assim, o Google e a Meta, eles não produzem um produto específico, eles não produzem um computador, eles não produzem um alimento, eles não produzem um equipamento, eles não produzem absolutamente nada. Então eles têm simplesmente uma taxinha, né, que eles cobram para entregar cliente para essas empresas. É a intermediação. Será que as empresas que detêm o poder da intermediação vale mais do que quem detém todo o capital para produzir de fato, né? Porque sem anúncio, se esses anúncios ficam esticados e caros demais, as empresas até poderiam, né, deixar de anunciar. Mas sem o consumo, necessariamente, a gente não fica, né? É muito difícil imaginar um mundo sem o consumo. Então, com isso, algumas pessoas começaram a pensar, caramba, né? A indústria de anúncio está valendo mais do que todas as indústrias do mundo. Não, Raul, a gente chama isso de Big Tech, empresa de tecnologia. Sim, empresa de tecnologia de recolhimento de dados para vender produto, mas tem que existir o produto na outra ponta, que eles não estão fabricando. Quando a gente olha para isso, então, acende um novo alerta em relação a essas empresas. Daí você vai olhar para a Amazon, por exemplo, você vai perceber que é a mesma coisa, né? Um hub de logística, e a AWS, que é uma parte muito importante da empresa, que hospeda, né? Que é o lugar onde você tem literalmente os data centers, etc., para que as empresas de publicidade utilizem, né, esse poder computacional para vender isso aí. Então ela é muito dependente também desse setor. E você vai olhando ali todas essas empresas e vai percebendo que tudo isso é o que elas têm em comum, né? Com exceção ali a alguns casos, a maioria é isso. Nesse caso, o mercado começou a olhar para aquilo e falou, a gente precisa buscar alguma coisa que seja real, porque
eventualmente pode ser que a gente esteja numa bolha e essa bolha pode estourar na nossa mão. E uma bolha que, de certa forma, ela vai demorar muito mais tempo para ser percebida, porque agora boa parte do dinheiro está entrando no mercado de forma passiva. Lembra? Investidores colocam dinheiro no S&P ou em ETFs similares. Esses ETFs investem nas empresas que mais cresceram. Quanto mais dinheiro os investidores colocam, mais elas crescem. Os gestores estão colocando ali. A própria BlackRock e a Vanguard, que são empresas ali que criaram os ETFs e que fizeram, né, dividem basicamente a participação em todos os negócios do planeta Terra. Pesquisa empresas que eles têm 30, 40% de quase todas as empresas do planeta Terra, real, das maiores. Eles pegaram, então, e o dinheiro que está sob custódia deles mesmo, o dinheiro que não está nos ETFs, que não é dos investidores, etc., eles pegaram esse dinheiro e 2 trilhões de dólares eles saíram dos Estados Unidos. Isso aqui acabou pingando em diversos países emergentes. E por quê? Porque os países emergentes não têm grandes empresas de tecnologia, não têm grandes empresas de nada, né? Quando você olha para o Brasil, o que a gente faz é plantar, colher e vender. Né? Basicamente isso. Ou, né, alimentar animais e vender a carne. Ou retirar minério de ferro e vender o minério. Então isso é uma coisa que os mercados consideraram extremamente mais seguro do que vinha sendo feito ali até então. E aí, beleza. Qual que é a minha teoria, né, do porquê que esse dinheiro gringo ele tá voltando para casa agora, uma parte do dinheiro que tinha entrado aqui dentro do Brasil? Bom, você tem uma melhoria no ambiente de negócio americano de modo geral e tem a ideia de que ninguém quer ficar de fora da festa, porque é meio complicado. Imagina o seguinte, você como gestor, com clientes, etc., eu posso falar isso por conta própria, imagina o seguinte, eu não sou capaz de provar que isso vai acontecer ou não tô dizendo que eu sou profeta, eu tenho uma crença que a gente está vivendo numa bolha. Mas ao mesmo tempo, se a gente está vivendo numa bolha, e eu pego, né, e falo para meus clientes, olha, vamos ser conservadores com relação ao investimento em tecnologia americana? Eu coloco só 5% da carteira dos meus clientes, que está crescendo e tal. Tem um outro gestor, né, um cara que está tocando aqui, que ele coloca 100%. E no primeiro ano, né, ele representa um resultado maravilhoso, no segundo ano um resultado maravilhoso, no terceiro ano um resultado maravilhoso, e eu vou estar com um resultado muito mais moderado. Eu vou estar aqui com uma carteira mais aderente à realidade. Lá na frente, se estoura a crise do jeito que eu previ, ok. Mas até lá eu tô sangrando. Por quê? Porque até lá o cara tá comparando rentabilidadezinha, gráficozinho e ok. A segurança, ela só se mostra em períodos de crise. Quando você pega a Berkshire Hathaway, você vai perceber que ela é underperformer, né? Ou seja, está performando abaixo da média na maior parte do tempo. A grande diferença é que nas crises eles perdem menos, mas perdem muito menos. E isso faz muita diferença. Por exemplo, agora estão desinvestindo de Apple. Os caras tinham 47% de todo o patrimônio, a Apple está 17%. Se tivesse continuado com 47%, estava rendendo o dobro. Né? Se tivesse com a Nvidia na carteira, estava rendendo muito mais. Se você se protege, você evitar um investimento perigoso, deixa a sua carteira menos rentável. Qualquer pessoa que pegou 100%, botou em GameStop lá no período que eles estavam inflando a ação artificialmente, todo mundo ganhou dinheiro, né? É um oba-oba danado. Quem brincou na época dos IPOs aqui no Brasil, pô, colocou dinheiro em Melius, colocou dinheiro em Get Ninjas, colocou dinheiro, né, nessas empresas todas, pô, performou. Só que você performa durante 6 meses. E o jogo do investimento, ele é um jogo de maratona, ele não é um jogo de 100 metros rasos. Então, é muito complicado você justificar para os clientes, etc. Eu acho que o grande medo que está mantendo essa coisa toda em pé ainda é 100% de todo mundo que eu troquei ideia, e tô falando de gestores internacionais, tá? Quando eu fui para Wharton, quando eu fui para Babson no ano passado, a gente tava trocando ideia, fui na Petstone, visitei, uma das maiores gestoras de recursos do planeta Terra, cheguei para trocar ideia. A conversa geral no café é bolha, mas ninguém quer ser o primeiro a tirar. É porque o ponto é, se você tira primeiro que todo mundo, você perde essa outra valorização. Então, é isso que está acontecendo. Quando agora essas empresas apresentam resultados positivos de novo, aquele cara, ele tem que dar satisfação para o cliente do porquê que ele baixou a posição. E aí esse dinheiro volta. E aí os ETFs seguem. Então, a gente tem esse cenário. Se eu fosse você, como investidor, eu não estou falando para você vender suas empresas de tecnologia nem nada. Lembra bem, né? Eu não tenho bola de cristal, não tenho como saber se isso está certo ou não. Eu só acredito que é o seguinte, se esses caras ganharem, né, a derrota é iminente de todo jeito. Porque se as IAs vão substituir 50% da mão de obra, que é a tese do mercado atual, né? Ou pelo menos do valuation, necessariamente o mundo vai enfrentar uma disrupção gigantesca, porque as pessoas não vão ter salários para consumir. Porque se você vai ter 30%, 40%, 10% que seja da mão de obra desempregada, a Apple vai vender celular para quem? A Amazon vai vender produto para quem? Né? O mercado, o Walmart vai vender produto para quem? A P&G vai vender para quem? Então,
Necessariamente, né, eles podem até demitir a força de trabalho deles, porque chegamos num estágio onde não é necessário, se isso estiver certo, tá? Mas aí quem vai ter dinheiro para consumir? Porque se as classes C e D, né, do mundo inteiro vão sumir, e boa parte da classe média também elas vão sumir, então teremos uma geração de mendigos, daí quem vai consumir? Então se essas empresas ganharem nessa tese específica, não tem prêmio. Porque se tiver correta essa tese, a gente vai enfrentar uma mudança. O capitalismo ele se torna insuficiente, correto? A gente chega num lugar diferente. Estão dizendo tecnofeudalismo ou qualquer outra coisa, mas a gente chega num lugar onde vai fazer pouquíssima diferença, né? Você ter investimentos ou não. Agora, e se essa tese estiver errada? Bom, se essa tese estiver errada, a gente vai contemplar uma das maiores destruições de valores dos últimos anos. E eu queria te propor uma reflexão, não criticando, porque eu sou uma pessoa que eu admiro muito a jornada, por exemplo, eu admiro muito a jornada do Mark Zuckerberg, são gênios, né, do Elon Musk, desses caras todos, eu compreendo eles como pessoas muito inteligentes, mas eu queria te propor o seguinte, faz uma reflexão. O Elon Musk já prometeu túnel para atravessar a cidade, já prometeu que a gente ia colonizar Marte, já prometeu robô, já prometeu carro autônomo, e essas coisas não foram entregues, né? Se a gente considerar o nível de promessa versus entrega, ok, ele é um gênio, né? Entregou foguete que dá ré, etc., mas prometeu 10 vezes mais do que entregou. Entregou 10%, que já é ótimo, né? E vai se tornar o primeiro trilionário do mundo. O Mark Zuckerberg, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ele estava falando de metaverso, gastou bilhões, né? Saiu metendo louco, gastando bilhões de reais, falando que a gente ia viver num mundo de bonequinho 3D, literalmente, bonequinho 3D, óculos Rift, sei lá o quê. Vendeu lote no metaverso, tarará. Nada daquilo funcionou. Foi uma das maiores queimas de dinheiro dos acionistas dos últimos tempos. Então, torrou toda aquela fortuna, não deu em nada. Obviamente, depois, né, a IA melhorou mesmo para código, etc. Fez uma demissão em massa, conseguiu manter as margens, se manteve normal. Fez desinvestimento na própria empresa, tem investido cada vez mais em negócios físicos, né? A gente pode dizer a mesma coisa do Bill Gates. Fez vendas progressivas das ações da Microsoft, se tornou o maior dono de terras dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para o que esses caras estão fazendo, acho que com exceção ao Elon Musk, que é um cara que alavanca sempre, historicamente o histórico dele é esse, né, de alavancar, alavancar, alavancar. Quando a gente olha para todos esses caras, Jeff Bezos, eles venderam participações significativas nas próprias empresas e substituíram-os por negócios físicos. Se nem eles confiam, né, que essas empresas vão conseguir fazer o que estão prometendo, e eles não confiam, porque senão não tinham feito um desinvestimento, se eu considerasse que eu seria o imperador do mundo, né, eu não ia querer vender a empresa que vai governar o planeta. Eu não tenho esse interesse, que a promessa é essa. Então, se eles fizeram esse desinvestimento, pode fazer sentido para você imitar um pouco os passos deles, né? Investir no Brasil é muito mais sólido nesse sentido, porque aqui você tem propriedade, você tem extração de minério e tal. Então, o que eu queria te propor como reflexão é, em vez de olhar o que os bilionários dizem, tentar olhar um pouco do que eles fizeram, né? O que eles estão fazendo é literalmente na contramão do que o mercado está fazendo. Eles estão indo na mão inversa, que é o método mais inteligente de investir, é o contrafluxo. E eu acho que está um excelente momento para investir em bolsas reais, indústrias reais. As indústrias estão voltando para casa. Todo mundo estava fabricando na China, perceberam que deram poder demais. A Alemanha está devolvendo suas indústrias para casa. A França está devolvendo suas indústrias para casa. Estados Unidos está devolvendo suas indústrias para casa. Todo mundo voltando para casa, para aquele ambiente mais seguro, com números e múltiplos menos esticados. Pode fazer sentido para você utilizar a mesmíssima estratégia, né? Volta para os investimentos mais raiz, aquela coisa que funciona de um jeito. E ok, cara, se a tese estiver certa, você vai manter uma pequena posição nisso ali, se a tese deles de dominação mundial estiver certa, o pouco que você colocar vai virar muito, né? É a estratégia mais simples do mundo. Manter os pés nos 2 lugares, né? Não sair colocando todo o seu dinheiro numa estratégia única. Eu considero investir no S&P 500 um dos investimentos mais seguros do mundo. Eu sempre coloquei isso aqui, né? Desde 2019 eu falo de tecnologia. Acho que eu sou o cara mais entusiasta de tecnologia do ambiente de investimentos do YouTube brasileiro. Se você pegar, né? A gente falou dessas empresas de tecnologia lá em 2019. Muito antes de chegar nesse lugar, eu já acreditava que a gente chegaria. Agora eu começo a ficar um pouco mais receoso e tenho preferido, mercados mais normais. Eu tenho preferido investir o meu dinheiro em indústrias mais tranquilas, em empresas mais comoditizadas, em produção de alimentos, né? Naquilo que está funcionando há muitos anos. Acho que quem é conservador dorme um pouco mais tranquilo. Essa é a minha visão, né? Eu queria propor isso aqui para vocês. E o negócio é o seguinte, Raul, gostei disso aí que você falou, queria entender um pouco mais sobre como eu posso remanejar minha carteira, né? Ou como eu posso participar desses investimentos mais estratégicos. Tem alguma forma de fazer isso? Bom, tem uma forma que eu já falei para vocês algumas vezes, mas eu queria então que vocês fizessem o seguinte.
clica no primeiro link que está aqui na descrição, ou no primeiro comentário aqui, nesse botão aqui, ó, faça a sua análise de perfil. Quem foi aluno da UVP, eu sei que em algum momento para você foi difícil entrar na UVP porque você teve que confiar num vídeo de YouTube. Então comenta aqui para mim, né, ajuda as outras pessoas a descobrirem a nossa escola. A UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, é a consultoria top 1 do ranking do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Imagina isso, né? A UVP surgiu há menos de 7 anos e a gente já é top 1 no ranking, competindo com gente que tem 50 anos de mercado. Então, esse é o tamanho da revolução que a UVP provocou no mercado. A gente fez várias corretoras mudarem as regras, divulgarem Fibase, etc. Então, a gente conseguiu fazer algo incrível. E por quê? Porque a gente sempre opera no modelo transparente. Se você entrar aqui e preencher o questionário, for lá conversar com alguém, falar, olha, Raul, me matriculei na UVP, eu não aprendi a investir, cara. Isso aqui, a metodologia não funcionou para mim. A gente devolve 100% do seu dinheiro. E é modelo simples, tá? Porque não é aquela garantia de 7 dias, não. Tô falando entrar, assistir as aulas até o final. Se você entrar, assistir as aulas até o final, passou nas provas, aprendeu tal. Não, Raul, não quero. Você mesmo vai dizer, não quero, e você vai pegar o seu dinheiro de volta. E se eu não devolvesse, era simples, você acionaria o Procon, tô aqui com o vídeo gravado, você ia pegar o dinheiro de volta. Então, é esse o ponto, pode comparar, ninguém tem essa garantia no Brasil. Pode pegar, o pessoal coloca 7 dias, isso é por lei, é obrigatório. Todo produto digital, se você se arrepender da compra, você tem 7 dias para pedir de volta. Então, isso aqui que é o UVP, plataforma própria, você começa a ganhar mais dinheiro só de se tornar aluno, o acesso à nossa plataforma sobe a sua rentabilidade, porque a gente não tem taxa escondida. A gente opera ali devolvendo para você todas as taxas que os bancos cobram. Então é uma experiência muito forte. Você ser aluno é uma experiência engrandecedora mesmo. Eu recomendo demais que vocês se matriculem. Agora, eu vou dar uma olhada, quem chega até esse ponto aqui, eu vou dar uma olhada se tem comentários de vocês aqui, né? Enquanto vocês vão lá. Raul, eu vejo você falando hoje sobre uma possível bolha. Tô lembrando dos vídeos que a gente fazia falando justamente quando começou, né? Quando esse movimento estava começando ali das IAs e você falando, quem ganha dinheiro é quem vende pá. E foi a NVIDIA. E foi a NVIDIA. Na época a gente já falou. Eu fiz um vídeo lá atrás sobre tecnologia, quando começou as IAs, eu falando sobre as empresas que iam ganhar, eu coloquei todas as fabricantes de chips e negócio, etc. Desde aquela época, acho que a NVIDIA subiu 1.500%. Todas as empresas mencionadas, pode voltar nesse vídeo aí, que é muito engraçado. O Rafael Freire, ele fez uma pergunta muito boa. Raul, qual a diferença entre eu investir no AVP11, que tem uma metodologia que eu acho interessante, então você pode ir lá e fazer um investimento, ou fazer um stock picking, inclusive tá caindo, tá num momento muito bom para comprar, porque a bolsa brasileira tá caindo, né? E fazer um stock picking com as exatas mesmas ações. O que ele tá falando é, se ele pegar lá e a carteira é pública, né, do ETF, você pode ir lá e copiar essa carteira. Bom, acho que o primeiro passo é a diferença marginal a baixa eficiência. Nesse sentido, você teria que executar 30 ordens ali, né? Pelo menos, acho que mais até, deixa eu ver aqui. Quantas ordens você teria que executar, olha. Você teria que comprar todas essas ações. Acho que esse é o primeiro ponto que eu acho contra-intuitivo. E você passaria umas boas semanas fazendo declaração de IR. Esse é o ponto mais prático que eu vejo agora. Em termos de rentabilidade, você teria um custo um pouco mais elevado em virtude da corretagem e etc. E você teria, quando você vender as ações com ganho de capital, se você vai ter que vender elas porque ele é um ETF que compra e vende, né? Diferente da metodologia que a gente aplica na escola. Na escola, por exemplo, a gente não vende ações, mas o ETF ele foi criado com a função de bater o Bovespa ali, né? Ou seja, competir com qualidade. Nesse caso, toda vez que você vender uma ação que saiu ali da carteira, você teria um ganho de capital em cima. Então, você vai ter uma perda de eficiência. O ETF, você só paga imposto lá no final quando você vender. Ele também já reinveste os dividendos de forma automática. Então, tem isso. Agora, em termos de estratégia, se você seguir as 10 maiores posições ali, você vai ter um desempenho bem similar mesmo. Eu não diria que você vai ter fora esse ponto, né, de ter que vender e ter o ganho de capital ali, eu não diria que você vai ter um prejuízo. Não tem um problema assim. Inclusive, você pode fazer isso. Lá na UVP, a gente ensina até a fazer uma seleção até melhor que essa e manter, né, a estratégica ali. O AVP11, ele foi projetado muito mais para as pessoas poderem investir sem burocracia ou quem não quer ter a burocracia de fazer a gestão, e é o horizonte do mundo, é para onde o mundo está caminhando, são para os ETFs ali. Mas é isso, funciona. Em termos de estratégia, óbvio, não tem nada que te impeça de fazer isso, mas tem esses pontinhos aí que pode ser um pouco chato. Paulo Sandro pergunta, professor Raul, vale a pena casar o Alpo 11 com o IMAB 11? Cara, são estratégias diferentes, né? O IMAB, ele vai ter mais a ver com títulos do Tesouro IPCA+, e o Alpo 11 é um Tesouro Selic, ele é muito mais para liquidez o Alpo 11, né? Então, você pode casar com qualquer outro ETF, mas não tem a ver em termos de rentabilidade.
O Alpo 11 ele substitui Tesouro Selic e CDB com liquidez diária. Ele é esse o foco, né? O IMAB ele tá falando de Tesouro IPCA e tal. O Seja Forte falou, como funciona usar os ETFs de renda fixa para viver de renda? Os FIs não seriam a melhor opção? Então depende. Quando você pega, o risco é diferente, né? Quando você tá falando de fundos imobiliários, a cota vai oscilar muito. Se você pegar o Área 11, né? Ele tá agora no horizonte legal, ó. Então 90% do CDI deu em janeiro, 208% do CDI em fevereiro, abril 184, e ele tem um dividend yield de uns 4,5%, 5%. Então você vai receber uma renda mensal investindo somente no Tesouro Selic, né? É um ETF que, para a maioria das pessoas, né, distribui proventos todo mês. Ele é um ETF que, para a maioria das pessoas que querem renda fixa, com receita vai ser melhor, muitas vezes, do que um fundo imobiliário, se a função é diminuir o risco, né? Agora, se a sua função for render mais, eu acho que pode ser sim, mas tem que lembrar que oscila muito, não é para qualquer perfil de risco, né? Então depende do seu perfil de risco, da sua idade, do objetivo que você tem ali. Muitas vezes vocês querem colocar como se um investimento fosse melhor que o outro, mas tudo depende de para quem, né? Esse é o grande ponto. Para a geração de renda, eu gosto muito de fundos imobiliários, gosto muito de ações de dividendos, mas para um perfil de risco, por exemplo, de quem não quer oscilar, o Área 11 vai ser legal. Agora, não conheço outros ETFs que gerem distribuição mensal com renda fixa. Eu acho que o Área 11 é o único aí do país. Beijo pra vocês.